nome, Senhor Jesus. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nada é mais importante do que o Senhor, Pai amado. Por isso nós te damos graças, nós te damos honra, Senhor Jesus, e com as nossas palmas nós te adoramos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, pode se assentar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui na frente a pastora Francislene, vai estar trazendo a palavra para nós. Fala assim comigo: eu estou. Não, mais forte: eu estou com o coração aberto para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Boa noite. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, a partir do verso 20. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, eu achei isso lindo. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: venha, estou morando num palácio. Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos mais uma vez adorar o Senhor. Nós somos gratos a Ti. E como igreja, nos reunimos no nome de Jesus nesta noite, para celebrar, Pai, ao Senhor, para render graças ao Senhor por esse primeiro dia da semana. O dia, Pai, em que Teu Filho Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou de entre os mortos.
E nós queremos oferecer ao Senhor nesta noite as primícias da nossa semana, que é o primeiro dia. Senhor, eu quero apresentar a Ti mais uma vez nesse dia, cada família aqui representada, cada varão, cada esposa, cada varoa, cada jovem, cada criança, cada bebê que está sendo gerado, cada júnior, pré-adolescente, cada idoso, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós não somos, mas o Senhor é. Pai, nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, fala conosco nesta noite, no profundo, no oculto, no escondido. Pai, nós pedimos a palavra, Pai, que consola, que exorta e que edifica. Nós pedimos, ó Deus, o direcionamento do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer esclarecimento, Pai. E recebe o nosso louvor e a certeza que temos que precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e hoje à tarde eu me deparei com essa pequena porção de um momento de Mical, que era uma das esposas de Davi. Ela era filha do rei Saul e ela foi dada em casamento a Davi. E Davi vive um momento aqui que ele está muito feliz, ele está muito alegre. Por quê? Porque ele estava trazendo novamente a arca para Jerusalém. Ele estava novamente trazendo a arca do Senhor. E ele estava alegre, e ele estava regozijando, e ele estava adorando na presença de Deus. Só que quando ele vem chegando por esse processo e foi um processo criterioso, e eu quero começar essa palavra essa noite lembrando você, sede sóbrio e vigilante. Irmãos, nós precisamos ser sóbrio e vigilante. Nós não podemos ser, não sei se existe essa palavra, desapercebido. Nós não podemos brincar. Nós precisamos ter sobriedade. Nós precisamos buscar discernimento para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, para o bem da nossa família. E Davi, ele assume uma postura de sacrificar a Deus. Então, cada momento que a arca ia, de conformidade à vontade de Deus, ele sacrificava animais. E ele adorava o Senhor. Só que quando ele está chegando lá onde ele morava, a mulher dele olha, julga, e a palavra de Deus diz que Mical desprezou o esposo no coração. Ela desprezou a postura dele. E não só despreza no coração, mas quando ela se encontra com ele, ela verbaliza. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela descortina, ela mostra, ela esclarece, ela clareia. A palavra de Deus não esconde. A palavra de Deus não ilude. A palavra de Deus, ela nos confronta a nossa realidade do nosso coração. E Davi, eu fiquei encantada, por quê? Porque Davi, como sacerdote do lar, e você, homem, como sacerdote do seu lar, Davi, ele voltava de uma demanda para levar a bênção
para abençoar a sua casa. Homem, você tem abençoado a sua casa? Você, ao regressar para a sua casa, você tem trazido a bênção de Deus para o seu lar? Porque esse era o desejo de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, como rei, ele trouxe a arca, ele não despediu as pessoas de mãos vazias, ele deu pão, ele deu provisão para cada família, mas ele levou para a sua casa. Só que quando ele chega lá, ele encontra uma mulher com espírito crítico. Uma mulher que não estava na mesma sintonia. Uma mulher que não comungava com o seu marido na perspectiva da confiança em Deus, da adoração a Deus, temendo a Deus. Mical vive todo esse tempo com Davi, mas ela não se deixa ser tocada pelo Deus de Davi. Ela não abandonou a cultura, a doutrina, o costume que ela aprendeu lá na casa do pai dela. E aí Davi, quando ele escuta o que a mulher dele fala, essa versão minha é Nova Almeida atualizada, e é uma versão assim que quando a gente leu, a gente ficou chocado, porque ela fala um sem vergonha qualquer. Porque ela pensava, a sua postura como rei, não combina com esse jeito seu de você estar se portando. Porque ela queria que ele mantivesse a aparência. Sabe por quê? Porque ela veio de um lar onde o pai dela mantinha aparência. Ela veio de um lar de um pai que era um rei, que ele queria manter a aparência diante do povo, diante dos seus liderados, embora ele já diante de Deus, ele já estava rejeitado. E Davi poderia virar para a mulher dele e falar assim, não fala nada, porque Davi, eu admiro ele muito, porque ele tinha inteligência emocional. Davi, quando ele foi matar o gigante Golias, ele recebeu algumas palavras para desmerecer ele, para desmerecer o serviço que ele fazia, que era cuidar das ovelhas, do seu irmão. E eu quero compartilhar com você, talvez você já saiba isso, mas eu estava pensando nisso esses dias lá em casa, lavando vasilha. Os irmãos de Davi, eles tinham cara de soldado, eles eram soldados do exército, capacitados. Mas quem Deus usou para vencer o exército foi um rapaz que não estava no exército. Irmãos, os irmãos dele tinham cargo, mas ele tinha unção. Tem gente que preocupa tanto com cargo, tem gente que preocupa tanto com colocação, tem gente que preocupa tanto com título, mas quem era diante dos homens não estava no exército. Então Davi, ele não era considerado pelo exército de Israel, pelos irmãos dele. E a Bíblia diz que quando o irmão dele confronta ele, fala, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as pequenininhas, as pouquinhas ovelhas suas? Veio criar confusão aqui? A Bíblia fala que Davi fala, meu irmão, o que eu fiz? E se desviou do irmão. Ele não estava numa peleja de Deus. Ele estava numa peleja de Deus, porque ele falou,
Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ele estava numa peleja não dele, ele estava em nome de Deus. Então ele não podia brigar, ele não podia contender, ele não podia derrubar o irmão dele com palavras, ele não podia falar a altura da afronta, do desrespeito, da descredibilização que o irmão dele mais velho falou. Mesmo porque o irmão mais velho tem autoridade. Ele se desvencilhou do irmão e fez o que o Espírito de Deus que habitava nele, após a unção do rei, do profeta Samuel, depois que ele recebeu aquela unção, o Espírito de Deus começou a habitar em Davi. E ele começou a agir direcionado pelo Espírito Santo. Mas sabe o que eu vejo? Quando ele está aqui diante da mulher dele, ele como sacerdote do lar, como cabeça, ele fala com a mulher dele. Então, irmãos, tem hora que é para a gente falar. Tem momento que é para a gente falar. Tem momento que nós estamos amparados para falar. E ele não era para ele falar para o irmão dele, que estava acima. Era para ele falar para a esposa. Sobre a esposa, ele tinha aquela autoridade como marido. E ele fala a verdade com ela. Fala, Mical, escuta aqui. Você sabe quem que me colocou nessa função, Mical? Foi Deus. Você sabe por quê, Mical? Porque Deus rejeitou seu pai. É como se ele dissesse, Deus rejeitou. A maneira como seu pai geria, que é de aparência, de falta de submissão, de obediência, de direcionamento do Espírito Santo, Mical. E Deus não rejeitou só seu pai, não. Deus rejeitou toda a casa. Ele falou com a mulher dele. Quer dizer, irmãos, pode parecer que ele não valorizou a mulher dele, mas ele valorizou. Porque para ele parar aquele momento e instruir a mulher dele, e exortar ela em amor, ele está amando. Porque às vezes a gente nem considera a pessoa. Às vezes você despreza, você finge que não ouviu. Mas ele deu crédito para a esposa. E a Bíblia diz que ela experimentou a partir daí, né? Ela nunca gerou filhos. A Bíblia fala, no final do capítulo 6, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela ficou estéril. Irmãos, esterilidade. Você sabia que Deus criou nós mulheres com útero para a gente gerar vida? Você, mulher, tem gerado vida? Com as suas palavras, com seus comportamentos, com as suas renúncias, com a sua sabedoria, com as coisas que você fala? Mesmo se a gente não tenha um útero físico, mas nós somos geradoras de vida. A Bíblia fala que a vida e a morte, ela está no poder da nossa língua. E quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Não é sério isso? Então, Davi, ele conversa com Mical, ele esclarece para ela. E fala, Mical, eu vou me desconstruir, eu vou me humilhar, eu vou descer, eu vou me quebrantar, porque diante de Deus eu não sou rei, diante de Deus eu sou servo, diante de Deus eu sou filho, diante de Deus eu sou adorador. Então ele falou, olha esposa, por mais que você discrimine, censure, critique, eu tenho uma identidade diante de Deus. E eu sei que diante dele, eu não quero viver de aparência. Diante de Deus, eu tiro a minha capa, eu tiro a minha roupa de rei e eu desço e adoro.
E eu desço e me humilho. E eu desço e me desconstruo. Eu desço e me vulnerabilizo em adoração, em quebrantamento, em humildade, em rendição, em louvor àquele que é. Ele falou isso para Mical. Deus quer restaurar a nossa identidade. A sua identidade não está na boca das pessoas. A sua identidade pode não estar nem na maneira como você se vê. A sua verdadeira identidade está no que Deus vê, no que Deus fez e no que Deus pensa sobre nós. E muitas vezes o inimigo quer desconstruir, macular, manchar, colocar lá no chão. Mas eu te convido a você buscar na presença de Deus, na rendição, a sua verdadeira identidade. E Davi sabia a sua verdadeira identidade, que era de filho, que era de servo, que era de submisso, que era de rendido, que era uma pessoa sem máscaras na presença do Senhor. Foi isso que ele falou para a mulher dele: eu escolho me desconstruir e não usar máscaras, nem títulos, nem roupas humanas, a glória humana diante do meu Deus. O tempo passa, os dias passam, e ele pensa, ele olha para onde ele morava, para o conforto, e ele falou: eu moro numa casa, num palácio, e a arca do Senhor está numa tenda. E ele tem uma ideia, que ele fala: eu vou construir, eu vou edificar uma casa para o Senhor. E o profeta Natã, porque Davi, você pode observar na história dele, que ele sempre consultava a Deus. Davi sempre buscava a direção de Deus. E teve momentos que ele buscou a direção de Deus, e Deus falava para ele: não vai. E às vezes Deus falava: pode ir, porque eu já conquistei, você vai ganhar, pode ir. E ele obedecia a direção de Deus. Você obedece a direção de Deus? Você consulta a Deus? Recantarabás. Irmãos, é tão difícil sair de situações, de lugares, de escolhas que a gente faz sem a direção de Deus. Por isso que nós precisamos buscar com sobriedade, com seriedade, com humildade, com quebrantamento, com rendição. Se é isso mesmo que Deus quer para nós. Porque depois, para você sair disso, é difícil. E às vezes Deus está pontuando para você sair. O negócio está estreitando, as coisas estão tumultuando, o vento está tempestuoso, e você não está entendendo que é para você sair. Isso eu estou falando uma metáfora, eu estou usando uma figura de linguagem. Pode ser de um comportamento, pode ser de uma atitude, pode ser de um hábito que você aprendeu, que você tem, que você carrega desde sempre na sua família, que você acha bonito, que até se orgulha, mas Deus quer mudar. Porque vinho novo a gente coloca em odres novos. Em roupa nova a gente não põe remendo velho. Vocês estão entendendo? É um novo jeito de agir. É uma nova postura, é uma nova identidade em Cristo Jesus. É um novo ciclo. E o profeta Natã vira para Davi e fala assim: faça tudo conforme está no seu coração, porque Deus é com você. Ele era profeta.
Não passou nem 24 horas. O Espírito de Deus falou com Natan. Deus falou com Natan, falou: Natan, você vai passar você vai trazer a minha palavra revelada para o meu servo Davi. Então ele teve que desfalar uma coisa que ele tinha concordado e validado. Já pensou se ele fosse movido pelo orgulho? Pensar, gente, mas como que eu vou desfalar uma coisa que eu falei? Irmãos, um dia eu passei uma situação de afronta, porque eu falei dentro de uma igreja que tem pessoas que profetizam em nome de Deus o que Deus não falou, e a pessoa segue por aquele lugar e ela se arrebenta. Mas ele obedeceu à direção do Espírito de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele foi lá e entregou o recado para o rei Davi. Rei Davi, Deus não quer que você construa esse lugar para colocar a arca, esse templo. Deus não quer. Mas eu tenho notícia para te dar. Deus, Ele vai abençoar a sua descendência, a sua dinastia, a sua genealogia, e eles serão reis. Sempre o Senhor vai ter um sucessor, e vai ser o seu filho, que vai construir esta casa, esse templo. Essa palavra começou a ser gerada no meu coração há muitos dias atrás. Eu estava orando e eu me vi num momento da minha vida muito doloroso, há 8 anos atrás. 6 anos atrás, 7 anos, eu me vi de costas para algo que eu amava, para algo que eu queria, para algo que eu não queria deixar, que era lícito, mas que Deus já não tinha mais para mim. E Deus me transportou e eu me vi naquele momento. E eu orei e falei: Senhor, quantas vezes eu vou ter que virar as costas para coisas, lugares, por algo que eu cultivei, que eu queria, e que parecia que as coisas estavam indo, eu vou ter que virar as costas e sair. O Espírito de Deus fala: quantas vezes forem necessárias. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo fala isso. E esse viver que agora eu vivo, eu vivo na fé em Cristo Jesus, que se entregou por mim. Irmãos, nós precisamos aprender a viver pela direção do Espírito Santo. Davi era servo, ele era servo. Davi era um adorador, Davi era um adorador. Davi, nesse momento da vida dele, ele escreveu o Salmo 20, o Salmo 21, o Salmo 136, mas não era para ele fazer. Tem planos nossos que são maravilhosos, que são de Deus, que são lícitos, mas Deus não quer que a gente execute. Deus quer levantar outra pessoa para que esse projeto seja executado. Talvez não agora, mas um tempo depois, anos depois. Então, às vezes, a gente se apega, a gente fecha as mãos. E em muitos momentos da nossa vida, nós temos que falar assim: Senhor, eu quero me colocar diante da Tua presença com as minhas mãos abertas. Porque eu não sou dona de nada.
Eu não quero tentar segurar na minha mão o que o Senhor não tem para mim. Então, meu irmão, não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece. A bênção do Senhor não acrescenta dores. E Deus usa o profeta Natã, e eu quero pontuar outra coisa aqui. Quando você foi ferido por uma pessoa, e a pessoa te fala algo, você escuta ela falar algo, ou ministrar, você desconfia daquilo. Pode ser uma palavra pura e cristalina de Deus, mas porque você já foi ferido por aquela pessoa, você não recebe, você não aceita, você fica armado. Por quê? Porque já foi ferido, e Deus quer nos curar nessa área, nessa noite. Então, às vezes, Deus tem usado alguém que já te feriu, que já te magoou, só que o canal de comunicação, você não recebe aquilo, que você foi ferido por aquela pessoa. Davi não tinha problema com Natã, ele não tinha. Davi, ele ouviu a palavra de Natã, quando ele falou, faz o que está no seu coração. Mas depois, quando Natã teve que voltar e falar, olha, Davi, Deus falou comigo que não é para você pôr a mão, não é para você construir, não. Davi recebeu, ele teve amadurecimento. Por quê? Porque ele era um homem curado. Irmãos, nós precisamos buscar isso em Deus. Um tempo atrás eu fui aconselhar uma pessoa, fui ouvir. E eu muito pouco falei, mas eu disse para a pessoa exatamente o seguinte: cada líder, ele tem a liberdade de gerir conforme ele deseja e escolher as pessoas que ele confia. Então a gente não pode se melindrar e ficar ofendido, não. Se a pessoa está numa figura de é uma figura de autoridade, seja em que área for, ela tem liberdade de escolher as pessoas que ela tem mais afinidade. Sabe por quê? Porque as coisas fluem quando existe unidade, confiabilidade. As coisas fluem, gente. Não adianta ter resistência. E às vezes não é algo nem falado, mas dentro do coração, aquele negócio ruim, aquele ambiente ruim, porque existe uma resistência. A pessoa não sabe o que você pensa, ela não escuta o que você fala, mas ela sente. E Jesus fala, orai por aqueles que vos perseguem e abençoai, porque Jesus sabe que tem um efeito. Jesus sabe que isso faz bem para nós. E eu quero te convidar a partir de hoje, você fazer um exercício. Quando você estiver trabalhando na sua casa, fazendo qualquer coisa, você lembrar de uma pessoa que é um desafeto, que já te entristeceu, que te magoou, te ofendeu, te desrespeitou, te descredibilizou, ore por essa pessoa e abençoe. Ore e abençoe. E aquela pessoa vai ser visitada por Deus com bênção, com paz. E Deus vai aplanando e derrubando ali as barreiras, as demandas. Deus vai aplanando. Eu acho lindo o versículo da Bíblia que fala assim, que ao homem que agrada ao Senhor, Ele fará com que os seus inimigos tenham paz com Ele. A gente pensa, eu não tenho inimigo. Mas, irmãos, nem Jesus agradou. Tem pessoas que não gostam da gente por nada. Talvez você parece, às vezes você parece alguém que já fez a pessoa sofrer. E aí ela faz aquela transferência. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ao homem que agrada ao Senhor, Ele faz com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Davi teve maturidade para entender. Davi teve maturidade para não desprezar a mulher,
para parar o que ele estava fazendo, para falar com a esposa, explicar, confrontar, esclarecer e não cortar o canal de comunicação, porque um dos grandes problemas de casamento é a falta de comunicação. Davi ouviu o que o profeta Natan falou. Depois, o profeta Natan veio em nome de Deus falar algo diferente. Ele aceitou, ele recebeu, ele obedeceu, ele não ficou irado, ele não ficou com dó dele, ele não se justificou. Se não aconteceu na sua vida o que você queria, se você, como eu, teve que abrir mão, virar as costas e sair de algo que você não queria, mas Deus sabe o porquê, não fica com dó de você, não. Não fica falando, eu sou um coitado, eu não mereci, não. Não fique irado também, não. Se humilhe na presença de Deus e aceite, como Davi aceitou. Davi aceitou, e sabe que coisa linda que ele fez? Porque povo de autossuperação faz isso. Não é povo de superar os outros, é o povo que supera a si mesmo. O seu própria carne, o seu próprio eu, a sua própria cultura antiga do velho homem. Davi, ele recebeu aquela palavra. Ele teve um momento com Deus, e essa palavra ela é tão poderosa que ela está registrada também em 1 Crônicas. Essa palavra está escrita em 1 Crônicas 17, se eu não estou enganada. E Davi tem um momento com Deus. E naquele momento com Deus, ele começa a agradecer, falar, Deus, o Senhor considera a minha vida? O Senhor considera a minha descendência? O Senhor fez uma promessa tão grande. Ele se apegou no que Deus deu. Irmãos, em nome de Jesus, se apegue pelo que Deus já te deu. Não seja um insatisfeito. Não seja um nada tá bom. Seja grato pelo que Ele já te deu. E Davi agradeceu a Deus. Ele teve um momento de oração, de conversa com Deus, de agradecimento, falar, Deus, quem sou eu para o Senhor considerar a minha casa, os meus filhos? E uma coisa linda que Davi fez, Davi preparou o caminho para o Salomão. Porque Deus escolheu foi o Salomão. E o Salomão foi um menino que nasceu do útero da Batseba. Porque Deus, na sua palavra, Ele traz evidências claras da sua misericórdia, da sua graça, da restauração. E a vida de Salomão, fruto do relacionamento de Davi com Batseba, demonstra que Deus restaura qualquer coisa que Ele quer fazer, que Deus perdoa, que Deus abençoa, que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de redenção, que quando Jesus morreu e se fez maldição por mim e por você, a palavra do Senhor diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez maldito para que a Francislene fosse bem-aventurada. Para que você fosse abençoado e bem-aventurado. E aí Deus fala, Davi, eu escolhi, eu decidi. Porque Deus não é soberano? Ele escolheu Salomão. E aí ele foi ajudar o filho dele. Ele não ficou bicudo, ele não ficou emburrado, ele não virou as costas, ele não foi imaturo. E ele falou, eu vou preparar os materiais, eu vou apoiar meu filho. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus um coração curado. Tem muita mãe que não conseguiu fazer a faculdade que queria, aí ela boicota a filha. Às vezes não boicota com palavras, no emocional.
Davi não. Deus falou não para ele. Ele falou, eu vou apoiar meu filho. Eu não posso construir, mas eu posso ajuntar. Eu posso somar. Eu posso agregar. E Deus chama eu e você para a gente somar. Para a gente agregar. Para a gente fortalecer. Para a gente amparar. Para a gente ser pessoa que motiva. Deus quer levantar no nosso tempo motivadores. Você já viu aquele tipo de gente na igreja que anima? Que motiva? Que anima o ambiente, que alegra o ambiente, que fala, vamos lá. Nós vamos buscar isso em Deus. E verdadeiramente, Davi, ele entendeu que aquilo que ele queria, que era de Deus, que era para a glória de Deus, que era lícito, que Deus via no coração dele a intenção, mas que Deus falou não. Irmãos, para tantos servos e servas de Deus, Deus falou não. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, um homem tão preparado, um homem que sabia a Torá de cor. Deus permite que ele fique preso. Aí você pensa, que desperdício? Não, para ele poder escrever as cartas. Que hoje nós lemos e somos edificados. Filipenses, Colossenses, Efésios, tantas Coríntios, tantas cartas. Deus tem um propósito. Deus tem um porquê. Deus tem um desígnio. E nós precisamos amadurecer. Por isso que Deus, ele abre para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai falando sobre os dons. Os dons, as pessoas que Deus derrama dons na igreja, é para abençoar as vidas. Não quem está com dom, mas a igreja. A igreja abençoada, a igreja é. Mas nesse momento da palavra de Deus, ele fala assim: quando eu era menino, eu agia como menino. Você já levou um menino no mercado, numa padaria? Quando ele quer as coisas, você não pode comprar, o que acontece? Birra, piti. Tem uns que empaca, rola no chão, grita. Irmãos, nós não podemos fazer isso emocionalmente. Porque quando a Francis Lane era menina, ela agia como menino. Sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser velha, eu abandonei as coisas de infantilidade, de criancice, de maturidade. E entendi que nós andamos de conformidade, direção do Espírito Santo, na toada após Jesus. Após Jesus, ele vai na frente abrindo caminho, ele vai na frente direcionando, e nós vamos na toada dele. Vai ter momento que é para a gente parar, vai ter momento que é para a gente avançar, vai ter momento que é para a gente correr. E Davi, na caminhada dele, ele entendeu, ele aceitou, ele abraçou. Porque ele foi um homem preparado e treinado por Deus. Ele foi um homem que ele foi forjado na dor, na rejeição, no isolamento, na descredibilização dos seus parentes. Ele foi treinado na dor, no sofrimento, na humilhação, para ser esse rei. Porque ele não nasceu desse jeito. E Deus está fazendo uma obra, irmãos, em cada um de nós. Cada um de nós está num processo. Cada um de nós, porque Deus vê. Deus tem algo para nós. Deus está nos forjando. Deus está nos lapidando. Então Davi aprendeu. E ele não se arraigou. E nem ele como rei, ele falou assim, eu sou rei, eu vou consultar o Natan?
Eu vou escutar o Natan, o que esse profeta está pensando? Uma hora ele fala confia em uma coisa, depois ele vem com outra. Não, eu vou fazer o que eu quiser, eu sou rei. Na multidão dos conselheiros há bom êxito. Na multidão dos conselheiros há bom êxito. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Esposa, marido, filhos, pastor, pastora, irmãos, companheiros de jornada. E aí nós vamos caminhando, nós vamos crescendo. E nós vamos buscando em Deus a unidade, a maturidade de ajudar. Ah, não, eu queria tanto aquilo, mas Deus não tem para mim, então eu boicoto o pastor Carlos. Não, eu vou ajudar. Pastor, o que o senhor precisa? Eu vou me dispor. Davi se dispôs. Davi era rei, ele não precisava não. Mas Davi, ele entendeu. Sabe o que ele entendeu? Que ele era servo. Ele entendeu quem era o rei. Ele entendeu que quem colocou ele lá foi Deus. E ele, como ele falou para Mical, quantas vezes, esposa, eu tiver que me desconstruir, me humilhar, descer na presença do Senhor para adorá-lo, para reconhecer que Ele é e eu não sou, eu farei. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue falando com você. Talvez o meu português ruim não conseguiu chegar, porque quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na sua linguagem, na sua vivência, no seu dia a dia, na forma que você entende, Ele vai ministrar para o seu coração a porção dessa palavra que você precisa, que você necessita, que vai ser como um remédio. Irmãos, eu desejo que essa igreja avance, vá de força em força, de vitória em vitória, e que haja mais unidade, e que haja mais perseverança, e que o Senhor venha alargar as tendas. Deus nosso Pai, eu clamo o sangue de Jesus. Mais uma vez nesse dia eu peço a proteção do Senhor sobre o pastor Carlos, teu filho, a pastora Danúbia, tua filha, sobre a vida da Laura, sobre a descendência dos teus servos. Pai, abençoa a tua igreja. Pai, que a tua igreja venha avançar. A tua palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Deus, nos ajuda, porque às vezes a gente quer empacar, embirrar, mas o Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que a gente se humilhe na tua presença e te adore, a despeito daquilo que a gente não entende. Senhor, se há dentro dessa igreja alguém que tem o espírito de Mical, de crítica, de desprezar as pessoas no coração, que o Senhor venha trazer libertação, cura, e transformar esse cenário, e transformar essas águas amargas, e transformar esse coração, para que essa vida venha gerar vida. Porque nós vivemos no tempo da graça, e nós queremos te adorar por esse dia.